E aí, galera, seja muito bem-vindo em mais uma aula aqui no nosso canal, Professor Eliel. Eu espero que você realmente tenha acompanhado as nossas aulas aqui. Já tinha algum tempo que eu não gravava aqui, mas tem um material muito bom aqui para vocês. E hoje a gente vai aprender como fazer um sistema de Kumo Box, aquele que você escolhe o estado e ele vai carregar todas as cidades para você no segundo campo. E essa aplicação também você pode reproduzir para outras coisas, como por exemplo marca e produto. Às vezes você também quer fazer um site de uma concessionária e precisa ali colocar as marcas dos veículos, né, os modelos. Você pode usar o mesmo sistema que a gente vai fazer aqui nessa aula. Então vamos lá, sem enrolação aqui, é rápido, você vai aprender de uma forma bem prática. Beleza, galera, já estou aqui com o meu ambiente montado, lembrando que se você ainda não sabe iniciar o Apache, etc e tal, você precisa deixar tudo isso pronto, né, na estrutura para você poder trabalhar aqui da melhor forma. Então, aqui na minha tela eu já tenho aqui, de um lado, eu dividi a tela em duas partes, né, porque eu poderia muito bem, quando eu desenvolvo, eu gosto de ter duas telas para trabalhar, mas eu sei que a maioria das pessoas não tem essas duas telas. Então, de um lado você pode deixar o navegador, do outro você pode deixar a sua ideia de desenvolvimento. Aqui eu estou usando o VS Code e o navegador é o Firefox, que é bem mais simples de você utilizar. Nessa pasta, nós vamos construir a nossa estrutura. Tá? Então a primeira coisa é criar os nossos arquivos aqui. O primeiro arquivo que a gente vai precisar é o arquivo que vai chamar toda a estrutura. Eu vou salvar ele aqui como index.php, que vai ser a nossa página inicial. Vamos criar um outro arquivo. Esse arquivo aqui, eu vou chamar ele de... Esse arquivo aqui é onde nós vamos fazer as configurações do banco de dados. Então, eu vou chamar ele de config.php. O terceiro arquivo que está aqui é o fetch-city, quer dizer, ele vai buscar, vai percorrer todas as cidades quando a pessoa selecionar o estado. Então, vou deixar ele aqui para vocês utilizarem. E o último arquivo que eu vou ter aqui, não menos importante, mas que vai carregar automático, é um JavaScript. Por isso que eu vou colocar aqui script.js. Você vai precisar basicamente desses 4 arquivos, ok? Atualizando aqui, já tem a tela em branco para você poder trabalhar numa boa. E agora nós vamos abrir o nosso banco de dados. O Champ ele já vem acompanhando o PHP-MyAdmin que você pode utilizar nos seus projetos, tá? Então vamos criar o nosso banco de dados aqui. Clique em novo. Coloque o banco de dados aqui, eu já fiz alguns testes, mas é bem simples. Cidade _ UF. E aí eu crio o banco. Vamos criar a primeira tabela, que vai ser das unidades de federações. Só tem 2 campos. Vamos colocar aqui o ID e o nome. O nome vai ser do tipo Varchar com tamanho 50 e o ID é inteiro, ok? Não precisa deixar nulo, ali pode deixar not nulo, que aí fica em branco. E aí você pode trabalhar tranquilamente. Lembrando para deixar sempre... Deixe sempre a chave primária, tá, como autoincremento. Esse aí é para que o primeiro seja adicionado como 1 e assim por diante. E o atributo insign aqui do banco. Pronto. Tabela com 2 campos, bem simples, para você poder utilizar. Vamos colocar uma nova tabela. Essa tabela nova são as cidades, onde eu vou colocar o ID, ok? Vamos colocar o nome da cidade. Colocar também aqui a chave estrangeira, que vai ser o ID da UF. Tipo Varchar, tamanho 100. Aqui a chave primária é o nosso ID. Colocar como autoincremento. Ok? E aí pode salvar. Beleza, agora vem a parte mais importante também aqui do nosso banco, que é colocar a chave estrangeira, para fazer com que a tabela de... Ok, deixa eu... Pronto, eu fiz uma edição aqui porque tem que colocar um sign nesses campos inteiros, tá? Ó, deixa eu falar aqui para vocês. Aqui nós vamos colocar agora a nossa chave primária, né? FK. Essa chave estrangeira, né? O foreign key, ela é importante para a gente escolher ali o ID da UF, com qual ela vai falar. Então, aqui é só uma nomenclatura, essa inicial, então eu vou deixar FK mesmo, para você poder colocar aqui. E não esqueça de marcar aqui o banco de dados, a cidade, o F já está selecionado. E a tabela com que ele vai fazer relacionamento, que é a tabela de UF, e você vai escolher o ID da coluna aqui, salva.
Pronto, isso vai criar uma alteração na tabela e elas duas agora vão possuir relacionamento. Ok? Como aqui é só um exemplo, tá aqui a chave estrangeira, tá? Como aqui é só um exemplo, nós vamos fazer a inserção aqui, ó, do insert, inserir aqui dois estados, o Distrito Federal, ok? Distrito Federal, aí o Maranhão, que é o meu estado de origem, ok? Vamos salvar aqui esses dois dados, executar. Quando você executar, ele já coloca o ID 1 e o ID 2 na sequência, porque está como autoincremento, ok? Agora, já temos os dois estados. Vamos inserir aqui duas cidades para cada um, porque o nosso exemplo não precisa de muita coisa. Vamos colocar aqui a cidade de Taguatinga, no Distrito Federal. Vamos colocar aqui também Brasília. Ok? Beleza, tá aí as duas cidades e aí você tem toda essa estrutura para poder utilizar aí nos seus projetos, tá? Agora no Maranhão vou colocar São Luís, escolho aqui a chave estrangeira São Luís e Imperatriz, que foi a cidade onde eu nasci, né? Aqui, executa aí, temos aí, agora aqui estão os dois estados e aqui 4 cidades, 2 para cada um. Pronto, eu já tenho um banco de dados, eu já fiz 2 inserções para cada um, já dá para a gente fazer o que nós precisamos. Vamos criar a estrutura do nosso HTML. Aqui você cria o seu HTML comum, coloca um título aqui bem simples, cidade/UF. Ok? Já está ali o nosso título e a gente começa a trabalhar a nossa estrutura do combo. Vamos começar aqui criando um HTML bem basicão, tá? Eu vou colocar aqui um título, só para você saber que aqui é para a pessoa selecionar um estado, ok? Que ele vai selecionar o seu estado. Eu estou fazendo bem devagar aqui, bem tranquilo, tá? Não coloquei nem autocomplete para ficar bem mais tranquilo para quem está iniciando. E o nosso primeiro combo com o ID, o F, e essa aqui vai ser a função que a gente vai chamar em JavaScript, tá? O onChange, ele vai chamar a função do fetchCity que a gente vai fazer por último. E ele vai carregar quando a pessoa selecionar ali um dos campos, tá bom? Deixa eu só arrumar aqui direitinho, porque acabei colocando como função, mas na realidade basta chamar ela aqui o nome e aí você coloca aqui a função. Ok? Agora fechamos esse select e vamos colocar a nossa seleção aqui de forma bem simples. Beleza? Agora as opções, essa primeira opção eu vou deixar ela em branco, tá? Para você poder acompanhar com facilidade. Então ela pode ficar sem valor, não precisa ter um value, porque é só aquele campo ali dizendo para a pessoa escolher ou selecionar, vamos botar selecione, e aí ele pode selecionar os estados. Pronto. Agora a gente vai fazer aqui um PHP bem simples que vai buscar ali o estado. Então é um SQL bem simples, tá? Mas antes disso a gente vai criar o nosso arquivo de conexão ao banco de dados. Sem isso aqui você não consegue puxar nenhum dado, ok? A gente vai colocar nossas configurações de banco de dados lá no config. Agora eu posso criar aqui a nossa consulta SQL. É um resultado que vai receber a variável de conexão, a gente ainda vai criar, e a query que você vai puxar, que é selecionar, select, asterisco from, UFs, ou seja, selecione todos da tabela UF. E agora você pede para imprimir, pode ser um while, pode ser um for, o while é bem mais simples, você pode colocar um while aqui e criar uma variável row, tá? Que vai receber esse resultado através de um objeto. Então aqui a setinha para o fetch object. É uma função do PHP que opera uma SQL. E aí você pode chamar esses campos todos imprimindo aqui, tá? O option, né? A opção, agora com os resultados. Então precisa ter o value, onde a gente coloca o ID, a chave primária do nosso campo de UF. Vamos colocar aqui o ID. Então você pode fazer uma chavezinha aqui, chamar pela variável row e pedindo para imprimir o campo ID. E no valor que será mostrado,
ali, a parte visível do combo, pede para exibir o nome, tá? Então a chave fica no valor e ali você coloca para exibir o nome, tá bom? Esse aqui é o nosso arquivo que vai trazer ali as cidades, tá bom? Vamos ver como é que ficou. Ele ainda não vai trazer nenhum dado, porque ainda nós não fizemos nosso arquivo config, tá? Nossa conexão. Vamos fazer ele aqui. Você vai abrir teu PHP aqui, ok? A gente vai digitando aqui, às vezes, quando está gravando, sempre pinta aquele, né, esquecimentozinho básico. Ó, a nossa variável de conexão vai chamar uma nova conexão. Vamos fazer com uma SQLi, tá bom? Aqui você vai colocar os dados do seu banco, colocando ali localhost, porque você está local, separa por vírgulas campos, assim é um root, ok? Todos dentro de aspa, tá bom? E como quando você instala o Champ, normalmente o padrão vem sem senha, então aqui não tem nenhuma senha. Pega aqui o nome do banco de dados certinho para você não esquecer, que é o cidade_uf. Pronto, são 4 parâmetros: banco, usuário, senha, servidor, usuário, senha e o nome do banco de dados. E faz um if de verificaçãozinha básico, só para testar a conexão. Você pode usar a própria variável de conexão que você criou e pedindo para ela mostrar se tem erro, tá? Executando o erro. Se tiver, ela vai exibir ali uma mensagem, por isso que eu já vou matar aqui no comando die, ok? Funçãozinha die, você fala que teve uma falha de conexão só para você saber se os dados estão tudo certo. Se cair nesse erro aqui, significa que a tua conexão não está funcionando e você pede para exibir esse erro de conexão, tá bom? Esse é o nosso arquivo simples, ok? E a verificação aqui para você entender. Vamos lá. Agora vamos voltar aqui, ele já está conectando, já consigo saber que está incluindo e nós podemos fazer um teste aqui, ó. Veja aqui, já está trazendo os dados do banco de dados, que é o Distrito Federal, aqui ó, confirmando para vocês, e o Maranhão. Então ele já está puxando essas duas informações do banco de dados. Muito simples, né, gente? Vocês percebem que é uma coisa bem simples de ser feita aqui usando o banco de dados, ok? Agora nós vamos fazer as cidades. Como é que vai trazer as cidades aqui? A gente usa o mesmo arquivo que a gente trabalhou aqui, agora a gente faz vamos fazer aqui um título, cidades, ok, título menor, e aí eu faço um select também, só que esse select a gente vai criar um ID, que é cidades, eu botei isso em cities, para vocês verem, ok, e aqui a gente vai fechar o nosso select, tá bom? Deixar organizadinho assim para ficar bem indentado e ficar fácil de você replicar. E a opção aqui basicamente vai pedir para a pessoa se autocomplete, às vezes atrapalha, né? Para a pessoa simplesmente digitar ali o selecione. Tá? Então vocês têm ali o selecione, onde vocês podem estar trabalhando ali, ó. Ok? Primeiro. Ó, seleciona o estado primeiro. Eu deixo essa frase inicialmente porque a gente vai carregar ela também lá no nosso JavaScript. Tá bom? É que eu tenho várias coisas que é importante você ficar atento, né? Esse ID, ele vai carregar a estrutura que nós temos, tá? Vamos dar um include agora no nosso JavaScript. Chamar o script aqui. Um src básico, onde você chama o seu JavaScript. Vamos lá então, aqui ó, nós já temos o nosso HTML e a configuração, vamos criar o nosso FastSeer, tá? Vamos criar ele aqui, aqui vai ser um PHP também, ok? Vamos criar esse PHP aqui, é onde você tem que fazer a inclusão do banco de dados, mas como ele vai chamar um JSON, que é o JavaScript que nós vamos criar, você tem que colocar obrigatoriamente esse header aqui do conteúdo tipo o arquivo, a aplicação do tipo JSON. Isso aqui é obrigatório porque ele vai ser carregado pelo arquivo JavaScript. Então esse cabeçalho é importante. Depois que ele buscar esse arquivo, ele vai fazer a conexão com o banco. Eu sempre gosto de colocar esse comentário para a pessoa saber que esse include a configuração do banco. Ok? Como ele não passa pela index, ele carrega automaticamente e vai fazer conexão. Você tem que fazer esse include do config aqui, para ele carregar as informações de banco. Ok, vamos fazer agora também um select aqui. Esse select é onde vocês vão colocar, olha só,
Vou criar aqui uma variável que vai receber o ID que a pessoa pesquisou, por isso que está recebendo por get. $get é para ele receber ali o ID que a pessoa selecionou. Então, eu gosto de jogar numa variável porque fica bem mais fácil da gente poder utilizar, tá? Então, a gente sempre manda daqui o ID, né? Não é esse o F, mas a gente vai mandar ele pelo o nosso JavaScript, ok? O ID que a pessoa selecionou ali, tá? Por isso que eu estou pegando ele por ali, né? Não está passando aqui, mas ele vai carregar. Olha só, aqui nós vamos fazer, né, o nosso resultado da forma que a gente fez do outro. O resultado vai buscar da conexão a minha query. A query é bem simples também. Selecione todos da tabela cidades onde, onde o FID, que é aquela chave estrangeira, é igual o FID aqui que eu criei, tá? Ok? Então ele tem que mandar essa cláusula aqui do where para que você possa fazer. E aqui as cidades é uma variável que nós vamos criar para buscar todas as cidades através de um array, ok? Estou criando um array para incluir todas as cidades, né, da minha busca, tá? E eu crio um while aqui que vai buscar, né, criando uma linha, o meu resultado, ele vai fazer aquele fetch object, que eu gosto de trabalhar com ele. Tá? Você pode usar também o array associativo também, que é muito bom. Mas aqui eu sempre mostro no meu canal o fetch object. E aqui a cidade eu peço para exibir esses dados no array. Assim, como são muitas cidades, não dá para exibir muita coisa. Então você cria um array para elas virem aqui. E por fim, gente, nós vamos criar aqui um echo para poder utilizar o JSON, né, um encode, onde ele vai passar aqui essas cidades através de JSON. Então, é importante botar esse JSON para que a acentuação não fique bagunçada. Então, tá aqui o nosso arquivo, ele precisa ser colocado aqui para que você consiga trabalhar, tá? Aqui agora, por último, vai ser a nossa função que a gente vai criar no JavaScript. Vamos lá. O JavaScript, ele é um pouquinho mais complexo, né? Mas também nada que também você não consiga entender, tá? Para isso a gente vai criar aqui, ó, a estrutura toda, né? Vamos lá. A gente começa com o nome da função. Essa variável que a gente está criando aqui, essa primeira, é a declaração da variável e depois você já armazena o valor do estado, do combo box UF, né? E o valor do ID do estado ele vai ser selecionado de acordo com o que a pessoa selecionar, vai ser o correspondente. Vamos criar também uma variável city select, onde é uma variável que vai fazer referência ao elemento select. O ID dele é aquele cities, que nós temos lá, o segundo select, e vão ter as opções. Então você precisa dessas duas variáveis. Ok? Esse inner HTML, ele vai fazer aquele carregando enquanto a pessoa tiver... o banco de dados estiver fazendo a consulta. Quando é poucos dados cadastrados, você não vê tanto esse carregando, mas se tiver muitas cidades, esse carregando ele vai ser exibido. Por isso que a gente coloca ele aqui, tá? Esse carregando só para a pessoa saber que está carregando e ele vai sendo colocado ali. Ok? Agora vamos criar aqui um if. Esse if que a gente vai colocar aqui, ó, vai ser da unidade de federação ID, tá? Uma condicional que vai verificar se esse UFID ele tem um valor, ou seja, se um estado foi selecionado. Primeira coisa que você vai fazer é isso. Se o UFID não tiver valor, se tiver vazio ou indefinido, o bloco dentro do if não vai ser executado. Então, vê que a gente coloca essa estrutura aqui justamente só para trabalhar, tá? Aqui nós vamos criar uma nova variável também. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu montar aqui. Essa variável XHR é justamente para criar uma instância, tá? Então essa instância ela armazena a variável XHR e vai permitir fazer uma requisição para o servidor, tá? Já esse XHR Open ele vai configurar um servidor HTTP
E aqui ele pega um método, né, que é o get. O get é quando você envia um dado via URL para obter os dados. E coloca aqui o nome do arquivo, ok? E faz aqui uma concatenação com ID e deixa verdadeiro, tá? Ele vai configurar isso aqui. Ele é um endpoint, tá, gente? O servidor ele vai precisar fazer essa requisição correspondente ao F que foi selecionada, ok? E esse onload vai ser a função de retorno, que a gente chama de callback. Vai ser executada só quando a requisição for recebida, tá? Dentro dele, a gente vai colocar um novo if, tá? Se o status aqui for exatamente igual a 200, 200 é milésimo de segundo, tá? Status de resposta. Significa que ele foi bem sucedido e os dados vão ser exibidos com sucesso. Ok? Então, quando for isso aí, vou criar mais uma variável de resposta aqui. E aqui ele vai me mandar nessa variável, ele vai converter a resposta da requisição, ou seja, é uma string do tipo JSON, tá? Um objeto JavaScript. Então, o resultado disso aqui é armazenar na variável aqui o texto da resposta. Então, esse JavaScript é o mais chato para quem já está acostumado só com PHP, mas tem que pegar um pouquinho para poder utilizar. Por fim, a gente vai colocar ali as opções do selecione, também tem que mandar aqui. Por quê? Porque é a opção padrão ali do combo box das cidades, né? E isso vai garantir que a primeira opção sempre seja uma indicação para que o usuário ele selecione. Então, quando ele estiver trabalhando aqui, ele vai poder utilizar. E depois nós vamos colocar aqui agora, por fim, a nossa resposta, tá? Ele vai alterar sobre cada item de array, response que vai representar a cidade retomada pelo servidor. Cada cidade vai ter uma opção e vai ser adicionada. E essa cidade vai ter o ID e o nome da cidade. Então, aqui a gente vai fazer essa verificação dentro dessa opção, tá? Eu vou criar uma option aqui. E como é JavaScript, você tem que fazer dessa forma aqui. Deixa eu mostrar para vocês. Coloca aqui o dólar do PHP. A variável ela tem que ser bem dividida, tá, gente? De uma forma diferente, tá? Futuramente eu quero deixar aqui no canal para vocês a estrutura aí para vocês poderem trabalhar com JavaScript também. Tem uma playlist só de JavaScript, porque quem está no desenvolvimento web tem que sempre estar fazendo algumas coisas em JavaScript, tá? Vamos lá, aqui vou colocar aqui a cidade. E aí nós temos aqui onde nós vamos passar dinamicamente as cidades que vão ocorrer, tá? Nessa opção. Isso aqui é a última linha de código, basicamente. Nós ainda tem que fazer umas verificações. Eu vou colocar aqui as cidades, vai definir o HTML, o city select, para as opções de cidades que são geradas. E aí vai substituir qualquer conteúdo anterior, né? Incluindo a mensagem carregando. Então ele vai trazendo essa função aqui do inner HTML. Trazendo as opções. Pronto. Vamos fechar o bloco do if. Você tem que verificar sempre. Eu gosto de ir abrindo e fechando, mas é sempre bom verificar quem está abrindo, quem está fechando, para não ter nenhum problema. O VS Code ele ajuda muito, né? Que ele põe na mesma cor. Eu até sugiro, se você utilizar outro editor, embora eu gosto muito do Sublime, tem algumas aulas aqui com Sublime, mas o VS Code sem dúvida é melhor, tá? Nossa última condição, que é o else aqui, nós vamos colocar se o FID ele não tiver um valor, ou seja, se nenhum estado foi selecionado, o combo box de cidade é atualizado para indicar que o usuário deve primeiro selecionar um estado, que é aquela mensagem que a gente tinha lá no nosso arquivo inicial, que é aquele index que a gente fez. Então aqui você precisa organizar ele para que ele fique bem compatível com o que você está trabalhando. É ideal que essa mensagem fique exatamente igual com aquela outra inicialmente. Você pode até consultar. Deixa eu fechar aqui.
Aqui tá tudo ok. É sempre bom dar uma revisada no código, às vezes você esquece uma coisa ou outra, mas vai ficar bem legal. Aqui eu vou deixar, que aí você pode dar uma pausa em cada um deles e arrumar o seu, tá bom? Então tá aqui. Esse código você pode aproveitar para muitas outras coisas. Ativa o sininho para você estar recebendo sempre em primeira mão, sempre que a gente tiver uma aula nova aqui no canal. Até a próxima!